Opiniões são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Na Rádio Melodia FM, programa Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Apresentação, Wilson Brasil. Em Vitória da Conquista, cidade do saudoso Erli Santos, são 15 horas, 9 minutos. Brasil! Boa tarde, amigos, boa tarde, ouvintes, boa tarde, Vitória da Conquista. No ar, mais uma edição do programa Comunidade em Ação. Manchetes dos principais jornais do país. Muito bem, agora vamos às manchetes dos principais jornais do país para hoje, uma quinta-feira, 31 de outubro de 2024, deixando aí brasileiras e brasileiros atualizados por dentro de tudo o que acontece no nosso querido e grande país, que se chama Brasil. E um abraço aqui, logo de início, era o nosso amigo Mazinho do Pé de Galinha, que está sempre sintonizados conosco lá no Pé de Galinha, na entrada ali para o Iguá. Mas vamos às manchetes, começando pelo jornal União da Paraíba, que diz: queimadas interromperam energia em 90 mil residências. O jornal Folha de São Paulo: taxação de previdência privada em herança sai da reforma tributária. O jornal Estado de São Paulo: com alta do dólar e temor de inflação, equipe econômica tenta de novo destravar o corte. O jornal Valor Econômico de São Paulo, ele diz que o governo define que corte de gastos será feito por meio de PEC. O jornal Globo do Rio: prefeituras pagam a corretores de emendas para receber verbas. O jornal Dia Rio de Janeiro: o caso Marielle: foi muito duro chegar até aqui, mas eu nunca desisti. Jornal Correio Brasiliense: Câmara acelera projeto de lei para proibir celular em escolas. O jornal Estado de Minas diz que sem celular na escola. O jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul: Piratini lança plano para duplicar avanço do PIB. O Diário de Pernambuco: Pernambuco tem a maior criação de vagas no Nordeste e soma 61,7 mil postos no ano. O Jornal do Comércio Pernambuco: proposta para cortar gastos amplia divergências no governo Lula. E ao Jornal à Tarde, aqui da Bahia: Bahia mostra força na economia rumo a 2025. E ao Diário do Nordeste, lá no Ceará: o uso de celular será proibido nas escolas. São 15 horas e 12 minutos. Está no ar o Comunidade em Ação. Editorial do dia com Wilson Brasil. Meus amigos, antes de falar sobre esse assunto que eu trago, eu pensei praticamente horas se faria ou não esse comentário, mas eu quero deixar bem claro que aqui não vai críticas a ninguém. O sistema funciona da forma que melhor convier, especialmente aos dirigentes, e apenas um lembrete. Lá no final dos anos 90, eu fui convidado para participar do Conselho de Segurança do município de Vitória da Conquista. Naquela oportunidade, a violência aqui estava uma coisa assustadora, mas vinha mais do vandalismo, não essa violência que tem hoje, onde está gerando muitos óbitos. Essa violência que tem hoje, onde tem arma de fogo e drogas envolvidas. Lá no final dos anos 90, a ideia era aconselhamento. E por isso que naquela oportunidade estava se criando o Conselho de Segurança em Conquista. Já existia um, mas elitizaram tanto o Conselho que não funcionou.
Então ele estava tentando popularizar o Conselho de Segurança aqui em Conquista, e eles optaram em trazer de todas as entidades filantrópicas, de todas as entidades populares, 1 ou 2 representantes, formaria ali um grupo, e este grupo, naturalmente, com o presidente e até o tesoureiro, e também um grupo do Conselho Fiscal. Faria aí tipo um conselho, como uma associação de moradores, por exemplo. E naquela oportunidade, o comandante-geral da Polícia Militar Vitória da Conquista era o Coronel Castro. Ele era bem forte, cidadão simpático. E ali nós fizemos uma reunião lá no batalhão, no batalhão. Se não foi o Coronel Castro, talvez eu tenha confundido apenas a data, se for uma data errada que eu falei, os senhores me perdoem. E ali, daquela reunião, começou a surgir, Dilson, a chapa que seria mais tarde, ou poderia ser mais tarde, a chapa do Conselho de Segurança aqui em nosso município. E tinha como indicação mais propriamente dita do líder comunitário e ex-presidente da associação do Cadija, o senhor Ranolfo Lima. E ali sentamos, debatemos, conversamos, cada um emitindo suas opiniões e passando algumas ideias. Acabou surgindo ali, já começou a partir dali a criação de um Conselho de Segurança aqui em Conquista, bem popular. E em dado momento, o presidente já tinha o seu vice, já tinha o seu secretário, já tinha o seu tesoureiro, a chapa já estava praticamente formada. Aí ele levantou e disse, fez um pronunciamento e disse: agora eu vou escolher o meu Conselho Fiscal. Quando ele disse isso, aí eu me levantei e gentilmente, ele é um gentleman, pedi a palavra e eu disse o seguinte: olha, não seria melhor você eleger o Conselho e depois eleger o Conselho Fiscal? Não seria interessante? E não seria ainda mais interessante que esse Conselho não fosse escolhido pelo presidente e nem pelo próprio... Esse Conselho Fiscal não fosse escolhido pelo Conselho em si, pelos titulares? Aí gerou ali muita conversa, muita discussão. Mas mesmo assim, eu fui voto vencido e ele acabou escolhendo o presidente do Conselho Fiscal, que era um amigo nosso, me permita não citar o nome, porque o que vem a seguir talvez prejudique o rapaz. Quando foi escolhido, prontamente ele aceitou. Ah, muito bem, eu aceito. Aí, depois de tudo pronto, já no papel, só esperando as assinaturas de cada um para bater o martelo e ficar criado ali o Conselho de Segurança, mais uma vez eu pedi a palavra e falei: eu gostaria que os senhores me permitissem, eu gostaria de perguntar ao futuro presidente do Conselho Fiscal para que serve o Conselho Fiscal. E ele não soube responder. Ele foi destituído ali. Tiveram que encontrar outro. Falei: vocês podem ver que está errado essa forma de se fazer. E como é errado até hoje as associações de moradores, os próprios presidentes, a própria diretoria escolher o seu Conselho Fiscal. Porque a função do Conselho Fiscal é a mesma função de um vereador. A mesma função do vereador, referente ao Conselho. Para quê? Qual é a utilidade e qual é a função do vereador? Não é? Olhe bem, hoje em Conquista, por exemplo, nós temos 23, ou melhor, 23 a partir de 2025. E nós temos um prefeito, um vice-prefeito e vários secretários. E uma infinidade de pessoas. E a função dele é realmente fiscalizar. Mas fiscalizar mesmo como está sendo aplicado o dinheiro público, como está sendo aplicado o dinheiro que chega na prefeitura. Então, como seria interessante se nós tivéssemos um prefeito eleito a maioria das pessoas, como é, mas tivéssemos também uma Câmara 100% independente, sem nenhum tipo de interferência dos gestores, para que ela trabalhasse. E também tivéssemos uma Câmara que não ficasse fazendo trocas de favores com municípios para levar vantagens.
tinha que ser dessa forma. Eu sempre sonhei com isso. Por exemplo, nós temos a Câmara dos Deputados, são 513 deputados, nós temos a esquerda, a direita e o centro. O cidadão hoje, naquela cadeira de presidente, se ele não se aproximar, não for simpático ao centrão, ele dificilmente ele governa. Que todos os projetos que chegar no centrão, que é a maioria dos parlamentares, eles vão tentar impedir, a não ser que ganhe ou que receba alguma coisa. Pelo menos esse é o sistema que estamos acostumados a ver. Pode ser que mudou ou vai mudar. E a gente gostaria que mudasse. Então a independência dos poderes. São 3 poderes. Então ambos são independentes, cada um na sua. O prefeito, o gestor, por exemplo, é um gerente dos recursos do município. É pago para isso, são pagos para isso. Para gerenciar aqueles recursos com sabedoria, não é? Favorecendo a vida do cidadão, da cidadã, fazendo com que seu município crescesse, desenvolvesse, ficasse mais bonito, não é? Fazer tudo para que a cidade se torne uma cidade de respeito, como, por exemplo, a Vitória da Conquista hoje. O município da Bahia, o melhor município para se viver, é o que falam por aí, e está nos jornais, está nos blogs, está nos programas de rádio. Nós temos 417. Agora, seria interessante, eu acho que o ouvinte me entendeu, seria interessante se tivesse realmente independência nos poderes. Cada um na sua. Cada um na sua. E aquele que fosse dar o seu voto ao seu vereador, eu sabia que ali tinha um vereador, né, um cidadão que vai votar, criar leis, fiscalizar, representar o cidadão, a cidadã, porque é humanamente impossível que uma comunidade, que as pessoas que têm seus benefícios sem receber, que têm a sua região sem ser beneficiadas, melhor assim, e todos a prefeitura para cobrar do prefeito ou da prefeita. É impossível isso. É por isso que existem os vereadores, que são legítimos representantes do povo de qualquer município. Eles funcionam como se fossem deputados municipais. Eles estão ali para representar, para cobrar do poder público, quando o poder público não faz, para ajudar o poder público em dados momentos. Quando o poder público está errando, eles se reúnem, chamam o prefeito, conversam, dialogam, acaba se entendendo, e o município tem muito a ganhar com isso. E a gente fica preocupado, e eu não estou aqui diretamente falando de ninguém, apenas dizendo o seguinte, que a independência dos poderes tem que existir. Para não acontecer agora como está acontecendo no STF. O STF está fazendo o papel dos parlamentares. Enquanto os parlamentares vão para as tribunas das câmaras, dos senados, das assembleias dos estados, um xingando a esquerda e o outro xingando a direita. Um defende a esquerda, o outro defende a direita. E um projeto de algo palpável e verdadeiro para que as pessoas se beneficiem com as ideias, com a criação deles, com o papel para o qual eles são pagos. Eles não estão fazendo. É por isso que até hoje nós temos tanta gente presa do 8 do 1, pessoas que mereciam estar ali, presas, pessoas que não é? Não fizeram assim um levantamento para ver o grau de culpa de cada um, pegou como se pega um rebanho de animais e colocou no curral. De tal forma que muitas pessoas já morreram lá e muitas pessoas estão doentes. E tem um vídeo circulando disso. Qualquer pai de família, qualquer um pai de família, por mais insensível que seja, ao assistir esse vídeo, se não chora, o coração aperta. Quando 2 crianças estão pedindo ao ministro Moraes, solte meu vovô, meu papai. Nós, em nossa casa, nós estamos passando necessidade, porque o meu vovô, porque o meu papai está preso lá. E não são criminosos. Eles entraram num barco
que não devia entrar. Quem é que vai aceitar depredação? Especialmente depredação do patrimônio público? Quem vai aceitar isso? Ninguém aceita. Talvez a penalidade que foram muito fortes, mas tem que impor moral realmente. Mas se você for observar direitinho aquilo ali, deixar partido para lá, alguém foi culpado. E esse alguém que foi culpado está aí dando risada livre, enquanto tantas pessoas estão presas. E o cidadão acabou, eu acho que uma pena ali de uma semana, né, seria suficiente, mas não tanto tempo. Já faz quantos anos? 2 anos, né? 2 anos. Pessoas que estão presas. Então eu acho que os poderes têm que começar a procurar e trabalhar cada um no seu pedaço, cada um no seu quadrado, não invadir o espaço do outro. Claro. Que a partir do momento que acontece essa invasão disso, aí vem o descontentamento, vem as críticas, vem muita coisa errada que acaba ferindo quem menos interessa, que é o povo, aponta lá de baixo, que nada tem a ver com isso. E a própria Constituição. E a própria Constituição, que está aí clara, né, letras garrafais, cada um no seu quadrado. E é por isso que nós somos geridos. E eu sempre disse que é um sistema extraordinário. Eu acho um sistema extraordinário. 3, um fiscaliza o outro. Um não deixar o outro errar. Acabaram os 3 errando e bagunçaram todo, e quem paga com isso somos nós. Que pena, mas isso está acontecendo e se não tiver cuidado vai continuar a acontecer. São 15h25. Comunidade em Ação. Apresentação: Wilson Brasil. 3h25. Aniversário Economarte. O grandão da economia. O mês lançando as melhores ofertas pra você. Confira. Chocolate Hershey, mais 102 gramas, R$2,99. Macarrão Petian como 400 gramas. Espaguete, R$1,79. Feijão carioca baiano 1 kg, R$3,68. Lava roupas em pó Omo, caixa 1,6 kg, grátis 320 gramas, R$17,98. Aqui você economiza de verdade. Avenida Brumado 2295 Bateias, Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça, 5 de novembro. Economarte. Ordenação ministerial do pastor Valdenilton Ribeiro no dia 30 de novembro às 19h30 na rua Guilherme Aguiar 58 Centro. Presença de missionários e obreiros da Assembleia de Deus Ministério da Restauração. Preletor oficial, pastor George Costa, presidente da APVIC. Um abraço ao pastor Marcos Andrade. Programa Comunidade em Ação. Comunidade em Ação. Notícias, informações, entretenimento, entrevistas e muito mais. Muito mais. Muito bem, são 15h27. Boa tarde, Dilson Bebê. Boa tarde, Wilson Brasil. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde você. Obrigado pela sua companhia e sua sintonia com a gente aqui até às 16 horas. Muito bem, o Mazinho tá mostrando aqui um copo de água, naturalmente é água da Embasa, né? Que parece mais um suco de acerola. De acerola. A gente quer explicar por que isso acontece. Isso, na realidade, a Embasa não tem culpa. Até o momento, pelo menos, foi o que passaram para mim. Tem conhecimento, mas não tem culpa, né? Não, às vezes nem conhecimento. Porque é assim. Pode ter conhecimento agora que viu, né? Certo. As pessoas têm que reclamar, realmente o vazio está correto, tem que reclamar e mostrar o motivo da reclamação. É que muitas ligações clandestinas são feitas, especialmente a distância que tem daqui no pé de galinha. Certo. E muitas ligações novas também são feitas. E ao fazer essas novas ligações, geralmente cai sujeira na tubulação. Muitas ligações clandestinas são feitas e enchem de sujeira a tubulação. Acontece isso aí. Quando a água é muito clara e que é cheia de cloro, aí sim, a coisa é da Embasa. Mas no caso de terra, sem essa terra amarela, geralmente não é da Embasa. Porque a água, quem quiser e pode fazer uma visita que é aberta ao público, na saída da Barra, tem lá a estação de tratamento, onde a água que sai de lá, a água sai cristalina. Essa água de Conquista, inclusive, foi lembrado uma vez que era uma das melhores em qualidade. Não sei se continua sendo. Mas a água sai cristalina.
E quando chega aqui em alguns bairros, acontece isso, como já aconteceu na minha casa, na casa de outras pessoas. A maioria das vezes é isso aqui. Porque o que tem, segundo a Embasa, ligações clandestinas aqui em Conquista é um negócio impressionante. E você acaba pagando por isso. Porque a água que sai de lá, ela sai em quantidade já. A pessoa sabe a quantidade de água que sai de lá. Chegando aqui, claro, tá aí você acaba pagando pelo que não deve. Mas tá certo, Marcinho, tem que reclamar, a água tá feia. Realmente preocupante, né? É preocupante porque aí é uma questão de saúde, né? E realmente tem que fazer essas reclamações mesmo e procurar a Embasa e que resolva realmente essa situação, que é perigoso. É verdade. Muito bem, tá aqui a explicação do Dr. Marcos Vinícius. Eu te liguei porque houve um imprevisto aqui na delegacia que trabalho e terei que resolvê-la agora por ser uma questão de urgência. Sendo assim, não poderia ir ao seu programa conforme havíamos combinado. Peço-lhe mil desculpas. Mas vida de policial tem dessas coisas. Muitíssimo obrigado pelo seu convite. E gostaria de estar com uma amiga em outra oportunidade para esse bate-papo. Eu respondi que ok, meu amigo, fica para outro momento. Grande abraço e ótimo trabalho, boa tarde. Ele, muito obrigado pela sua compreensão. E a gente tem que entender que vida do profissional que leva a sério a sua profissão é desse jeito, é dessa forma, jeito, né? Ainda mais polícia, né? Trabalho em prol da sociedade, realmente tem que... Tá aceito as desculpas, né? Tá aceito as desculpas. Dr. Marcos. Mas com certeza o Dr. Marcos, que é um gentleman, uma pessoa bacana, logo ele vai estar aqui conosco. É isso aí. Pra gente bater um papo e ele passar para nós. A gente acaba aprendendo com ele, porque é um homem que conhece muito. Ô, Dilson, gás de cozinha ficará mais caro na Bahia a partir de sexta-feira. Sexta-feira. Vamos aproveitar o último dia, então? O último dia do mês. Compre o gás. Vamos comprar o gás. Olha, o gás de cozinha sofreu um reajuste, ficará mais caro nas distribuidoras da Bahia a partir dessa sexta-feira, 1º. Quer dizer, um presente, né? Primeiro de novembro, não é novembro? Primeiro de novembro. Você já recebe um presente. Aumento do preço do gás, liquefeito de petróleo, de GLP, foi confirmado pela Selen, empresa que administra a refinaria de Mataripe em São Francisco do Conde, na região metropolitana de Salvador. O Sindicato dos Revendedores de Gás, Sindrevogás, ou Sindregás, estima que a mudança causará um impacto de aproximadamente R$ 7 a R$ 8 de acréscimo nos preços do produto para o consumidor final em todo o estado. Atualmente, o preço do médio de gás de cozinha na capital baiana é de 135. Olha, eu compro aqui de 115. Segundo a Selen, o aumento segue critérios de mercado que levam em consideração o custo do petróleo adquirido a preços internacionais, dólar e frete que podem variar para cima ou para baixo. Nunca para baixo, né? A empresa ressalta que possui uma política de preços transparente, amparada por critérios técnicos, em consonância com práticas internacionais do mercado, é o que disse a Selen. E quem é que vai acreditar em árabe? Muitos falam que é a privatização da refinaria, né? Porque o gás de cozinha, a gasolina, o álcool, a Bahia é um dos lugares mais caros do Brasil. Exatamente. E olha que nossa refinadora era nossa. A gente já criticava, já falava e de repente foi privatizada. Em vez de melhorar, piorou. Com certeza. Em outros estados o combustível fica mais em conta e aqui na Bahia realmente é um sufoco. E a gente não pode esconder que quem privatizou foi o nosso ex-presidente Bolsonaro. Olha, o vereador Babão confirma apoio para a candidatura de Ivan Cordeiro do PL para a presidência da Câmara. Tem que ter uma mesa mista. Eu também concordo. Faltando ainda 2 meses para a posse dos vereadores eleitos e reeleitos para a legislatura de 2025, as articulações para a presidência da Câmara Municipal de Vitória da Conquista seguem a todo vapor. Os nomes já estão sendo definidos, assim como os cargos que serão distribuídos para os apoiadores. Nesta quarta-feira, dia 3, o vereador reeleito Edjaime Rosa Bibia, do União Brasil, já tinha revelado que a bancada de situação definiu o nome do Ivan Cordeiro, do Partido Liberal, para ser o próximo presidente da casa. Agora, se soma aos votos dos vereadores da bancada de situação, pelo menos mais 2 votos dos vereadores da bancada de oposição. São eles Ricardo Babão e Luciano Gomes, ambos do Partido Comunista do Brasil. Ivan Cordeiro, que é o único vereador do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ocupa uma cadeira no Legislativo conquistense. E, além disso,
o Edil se intitula como conservador e principal representante do bolsonarismo na cidade. O vereador que foi reeleito para o seu segundo mandato poderá assumir a presidência da Câmara pela primeira vez, apesar de ideologias completamente diferentes. O vereador Ricardo Babão confirmou que tanto ele quanto o vereador Luciano Gomes vão apoiar a candidatura do vereador bolsonarista. Em entrevista exclusiva ao blog, Babão defendeu que uma mesa diretora mista e unida. A Câmara é independente, a gente sabe que cada um tem a sua ideologia diferente, mas a Câmara aqui tem que ter unidade, tem que ter uma mesa mista, como o Ivan colocou o nome e hoje tem a maioria dos votos, aí fomos convidados para fazer parte dessa chapa e aceitamos o que disse o Babão. Então tá aí, uma mesa mista. As ideologias de cada um que está ali sentado completamente diferente, um é PL, Bolsonaro, o outro é PCdoB, Lula, né? São diferentes os pensamentos, mas vão estar ali e vão dirigir a casa democraticamente. Democraticamente. Agora, olha só o que eu vou dizer para você. Aí vai aparecer uma votação importante. Na mesa, quem é que não vota? Só o presidente que não vota. O presidente não vota. Só em caso de empate. Se tiver empatado, ele tem a obrigação de desempatar. Claro. Mas nesse caso aqui, a oposição acaba ganhando alguma coisa. Porque o presidente não vota. São 23, são 12 vereadores de oposição, ou melhor, 12 de situação, né? Não, 11. 12 de situação, deixa eu ver aqui. 12 de oposição, sobra 12 de oposição. E 11 de oposição. 11 de oposição. Então, qualquer um, como você sabe, que somos humanos, qualquer um deslize de 1, 2 vereadores ali, uma coisa pode complicar para a prefeita. Mas, enfim, se tudo der certo para a prefeita, o ano 2025, a prefeita vai dirigir Vitória da Conquista com apoio da maioria dos vereadores da Câmara de Vitória da Conquista. Isso é bom? O tempo dirá. O tempo vai dirá. O tempo dirá. E vamos torcer que sim. Reiterando que o presidente da Câmara, como a gente falou aqui ontem, esperando que seja um representante do povo também, não só da bancada mística ali, mas também do povo, né, que saiba trabalhar a mesa e articular projetos e fiscalização para fiscalizar bem o nosso executivo. Uma coisa que tem que acontecer é que aquela casa é uma casa do povo, é uma casa legislativa, é uma casa, a caixa de ressonância do povo conquistense, e é uma casa, Dilson, que está tomando posições claras, objetivas, para o bem-estar das pessoas do terceiro maior município do estado. Sim. E de um dos importantes municípios do país. Não é uma casa de espetáculo. Ali é uma casa de pessoas sérias e que vai fazer o seu trabalho com seriedade, respeitando a plenária que está ali para assistir às sessões e respeitando os ouvintes da Rádio Câmara. Quando se fala em Rádio Câmara, você lembra do vereador Luciano Gomes? Foi na gestão dele que a rádio chegou. Então você pode fazer o seguinte: é uma casa de leis, é uma casa de homens e mulheres que tem que dar exemplo ao nosso município de seriedade e de transparência. Não é uma casa de espetáculo. Mesmo porque, quantas emissoras de rádio temos em Vitória da Conquista e o alcance dessas emissoras? Quando as gozações surgem, essas emissoras acabam reproduzindo nos seus programas. E as pessoas de fora dão risada da gente. Claro. Nós não precisamos de palhaçadas, nós precisamos de seriedade naquela casa. Deus bebê. Muito bem, olha só, Brasil, mudando aqui um pouco o assunto, mas voltando lá em Brasília, olha só, parabenizar aqui ao nosso conterrâneo Xangai. Olha só, clássico de Xangai. Otto canta Matança e é aplaudido pela conscientização ambiental do Senado Federal. Imortalizada na voz de Xangai, Matança é uma música de Jorge Carlos Augusto Jatobá, que aborda o desmatamento desenfreado da Amazônia e as tragédias ambientais que enfrentamos. Em um momento marcante na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, na quarta-feira, dia 30, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, cantou essa
clássica canção em resposta ao pedido do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo. Muito bem, tá aí. Essas coisas acontecem. A gente tem visto e ouvido aí tanta coisa que a gente parece até que nosso ouvido, né, recebe qualquer tipo de sujeira. É um negócio absurdo. Meu amigo Júnior, nós temos a matéria Segurança Pública e Governadores. Segurança Pública, governadores defendem autonomia para legislar sobre matéria penal. Para o governador do Goiás, essa área deve ficar livre de tutela federal e levar em conta o conhecimento da realidade local. É verdade. Rapaz, pense bem. Quem é que conhece Vitória da Conquista? Pois é. Quem é que conhece? Quem conhece Vitória da Conquista é o Coronel Ivanildo. Quem conhece Vitória da Conquista é a prefeita Sheila Lemos. Quem conhece Vitória da Conquista é a Câmara dos Vereadores. Porque Conquista tem 304 povoados. Porque Conquista tem 3 mil e tantos quilômetros de área. Porque Conquista tem 11, 12 distritos. É eles que conhecem. Então a segurança tem que passar por alguém do município. E para isso nós vamos ouvir Marquesan Araújo falando sobre isso que está acontecendo e que possivelmente vai acabar chegando a cada município do Brasil, como o dinheiro do fundo eleitoral chegou na mão dos presidentes municipais. Vamos ouvir. É isso aí. Dados do Mapa da Segurança Pública de 2024 mostram que, no ano passado, o Brasil registrou 37.639 homicídios dolosos, quando há intenção de matar. Em meio a este cenário, governadores dos estados brasileiros têm se pronunciado sobre a necessidade de endurecimento da legislação penal. Um dos gestores estaduais que tem se pronunciado nessa linha é o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes. Durante o 17º encontro de líderes da Comunitas, ele defendeu a autonomia dos estados em relação à criação de leis em matéria penal. Já que eu executo a maior parte dos investimentos da segurança pública, eu e todos os governadores, deixa eu legislar em matéria penal. Cada estado vai criar a sua metodologia, daqui 5, 10 anos, vamos ver o que funcionou. Se é tratar bandido como Vossa Excelência ou se é ter leis duras que mudam o padrão de comportamento de uma sociedade. Outro governador que tem defendido a autonomia dos estados na segurança pública é Ronaldo Caiado, de Goiás. Em entrevista ao jornal Gente, o gestor afirmou que essa área deve ficar livre de tutela federal e levar em conta o conhecimento da realidade local. O especialista em segurança pública, Ricardo Bandeira, lembra que a medida se assemelha ao que ocorre nos Estados Unidos, onde cada estado tem sua própria legislação penal. No entanto, ele acredita que a burocracia legislativa nacional dificulta ou até impossibilita a implementação desse formato. De toda forma, ele defende que o governo federal precisa melhorar a política penal do Brasil. Precisamos que o governo federal assuma o seu papel, principalmente no que diz respeito à investigação e combate aos crimes federais. É necessário que o governo federal aplique rigorosamente medidas para evitar que drogas, armas e munições atravessem as nossas fronteiras. Levantamento da Secretaria de Segurança Pública de Goiás aponta que nos últimos 6 anos, os índices de criminalidade apresentaram queda. Só entre janeiro e setembro de 2024, os casos de roubo de cargas, por exemplo, registraram redução de 67,9% na comparação com o mesmo período do ano passado. Reportagem Marquesan Araújo. Está aí Marquesan Araújo falando, dando essa informação interessante, porque eu acho dessa forma, Deus. Quem conhece seu bairro e sua casa é você. É claro, com certeza. Mas tem que saber da nossa necessidade, né? Claro. E privilégios, né? E realmente tem que valorizar realmente o que as nossas necessidades. Olha, daqui a pouquinho futebol, tem novidades aí, né? Futebol, daqui a pouquinho. Botafogo aí mais uma vez. Olha, mais uma novidade relacionada ao Pix deve começar a valer já na próxima semana. O Pix por aproximação, o meio de pagamento que realizamos com cartões de crédito e débito, apenas aproximando os smartphones das maquininhas, agora valerá também para o Pix. Olha isso. Olha, rapaz, isso vai dar problema. Olha, você com cartão. Porque você com cartão você tem que digitar a sua senha, aquela coisa toda. Tem toda essa segurança, né? Então. E aqui não, você aproximou, tá valendo. Já foi. Meu Deus do céu. Onde é que nós vamos parar? Vamos ouvir a Lívia Braz falando sobre esse assunto da Rádio Nacional. Interessante isso.
Mais uma novidade relacionada ao Pix deve começar a valer já na próxima semana, o Pix por aproximação. O meio de pagamento que realizamos com cartões de crédito e débito, apenas aproximando os smartphones das maquininhas, agora valerá também para o Pix. Mais rápido e prático, avalia o mestre e doutor em Direito Comercial pela PUC de São Paulo, Tiago Amaral. Essa forma de pagamento, ele tem duas vantagens. Ele traz uma experiência melhor para o consumidor e evita fraude. Por exemplo, o consumidor, ele não vai ter mais o seu cartão trocado, que possibilita o fraudador ter acesso ao seu cartão e senha. Para fazer o pagamento via Pix por aproximação, não será necessário acessar o aplicativo do banco no celular. Isso porque o pagamento será permitido via carteira digital, as chamadas wallets. Para conseguir fazer a transação, o usuário deverá escolher o banco e cadastrar a conta na carteira digital. Os cuidados deverão ser os mesmos que temos hoje quando pagamos com QR Code. O usuário precisa estar sempre atento aos dados do recebedor e ao valor da compra. Outra novidade que já começou a valer esta semana é o Pix agendado para todas as instituições financeiras. A modalidade já existia desde 2021, mas não era obrigatória. O Pix agendado recorrente funciona de forma prática para o pagamento de contas recorrentes, como aluguel, diarista, mesada de filhos ou doações, explica Tiago Amaral. O advogado detalha como ele funciona. São pagamentos agendados pelos usuários pagadores. São eles que determinam a data do pagamento, então tem que ser os mesmos pagamentos feitos a cada mês, eu não posso alterar as datas. E também tem que ser feito pelos mesmos valores, R$100 a cada um dos meses. Eu não posso alterar nem a data, nem o valor dos pagamentos. O Pix por agendamento vale tanto para transferências entre pessoas físicas quanto jurídicas. Dessa forma, profissionais autônomos ou empresas também poderão se beneficiar dessa praticidade do sistema e receber os valores de forma agendada. Reportagem Lívia Braz. Muito bem, tá aí, Lívia Braz. Então tá aí, valendo, né? Vai valer. A partir do ano que vem as coisas vão ser dessa forma, né? Vai ser dessa forma. Mas Dilson, temos que aderir. Tem um motoqueiro fazendo sucesso aí, né? Tem um motoqueiro aí fazendo sucesso, você trouxe pra pauta. Tem um motoqueiro fazendo sucesso, mas até enquanto a polícia pegue ele, viu? Olha só. Ação policial, motoqueiro, ladrão e suspeito por receptação são capturados em Vitória da Conquista. Um motoqueiro ladrão foi flagrado por câmeras durante um assalto no conjunto habitacional da URB 6, no bairro Espírito Santo, em Vitória da Conquista. Ele foi localizado e capturado durante uma operação da Polícia Militar da Bahia, realizada pela Companhia de Motociclistas Falcão. De acordo com uma nova enviada ao blog do Anderson, nesta quinta-feira, dia 31, o proprietário da Honda Bros informou que havia emprestado o veículo a um amigo, olha só. A equipe policial conseguiu localizar o suspeito, apreendendo com eles as roupas e a faca utilizada no crime. O indivíduo admitiu ter vendido o smartphone roubado e a guarnição seguiu até o comprador, onde encontraram o dispositivo. Todos os envolvidos, incluídos o suspeito de roubo e receptação, e os materiais apreendidos como a faca e os 2 smartphones, foram encaminhados ao Distrito Integrado de Segurança Pública, o DISEP, para as medidas legais cabíveis. E agora eles vão ver o sol nascer quadrado, Brasil. Muito bem. O sol tá igual uma zebra, cheio de grades. Mas muito olha cuidado. Só, né? Rapaz, depois que a gente está vendo aí, você sabe que o ex-presidente Bolsonaro está inelegível, né? É isso. Se ele vai conseguir até 2026, ninguém sabe. Tudo pode acontecer. Inclusive nada. Inclusive nada. Agora, como você vê, o Zé Disseu agora pode ser candidato e o presidente Bolsonaro não pode ser, agora olha só. O cara que estava preso até há poucos dias... É uma inversão que não dá para entender. Tem tanto crime o homem, rapaz. Roubou, desviou, superfaturou. Ele agora é um ficha limpa. Agora a ficha limpa pode ser presidente. O que o Bolsonaro fez? Não pode ser presidente. Rapaz, que país é esse? É por isso que eu estou falando para você. Ou os poderes procuram seus lugares, ou arranjam uma fórmula de fazer com que cada um trabalhe na sua área, então a coisa realmente está difícil. Tá difícil. Eu falo isso pensando assim, sem lado partidário, entendeu? Sem lado partidário, porque realmente está bagunçado. A polarização existe, a esquerda e a direita no Brasil, não tem jeito, está aí. Mas isso tem que acabar. Do jeito que está, realmente fica complicado. Será que já está começando, Brasil, uma articulação para
para a eleição de presidente de 2026? Já está começando. E a expectativa é que consigam deixar que o Bolsonaro saia candidato. Mas, na realidade, está todo mundo querendo se vingar. Mas do lado da oposição, você acredita que Lula ainda será O Lula já chegou a manifestar dizendo que é ele o candidato, né? E ele tem o direito de sair candidato, a não ser que a idade dele impeça. Certo. Porque se for outro candidato, o PT toma uma sarrafaiada aí. É verdade. Mas se for Lula, eu acredito que vai dar muito trabalho ainda. Mas vamos ao nosso apoio cultural e a gente volta na sequência já falando de futebol. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Tá precisando de sobremesas de qualidade? Venha para SK Trufas Doceria e Confeitaria. Servimos trufas no atacado e varejo, amendoim no atacado e varejo, doces para aniversários, bolo decorado e doceria em geral. Todo dia na SK Trufas tem novidades, como copo da felicidade, bolo de pote, bolos caseiros, bolos vulcão, entre outros. SK Trufas. Fica na Rua do Triunfo 261, no centro. Fone 779-9822-2660 ou nos acompanhe pelo Instagram @sktrufas. Muito bem, vamos falar de futebol, meu amigo Jonathan Melodia, porque futebol, meu amigo, futebol é com ele, Dilson Bebê. Boa tarde mais uma vez, Dilson Bebê. É isso aí, Wilson Brasil, é isso aí, deixa eu voltar aqui, peraí. É isso aí, meu amigo Wilson Brasil. Pois é, ontem tivemos 2 jogos, todos 2 pela Comebol, um pela Libertadores e o outro pela Sul-Americana. Pela Sul-Americana, o Cruzeiro venceu o Lanús por 1-0, com gol de Caio Jorge, e está na final, aguardando quem? Quem possa ser ou o Corinthians ou o Racing. No primeiro jogo que foi 2-2, e com o gol de Yuri Alberto, e agora precisa vencer o jogo de volta para avançar na final, que esse jogo será hoje, né, Brasil? Exatamente. Às 21h30, e Brasil vai estar lá, viu, Gilberto? Coladinho, sentado no sofá, torcendo pelo Coringão. Não tenha dúvida, com certeza. Hoje é dia de sofrimento. Hoje é dia de sofrimento. E ontem também pela Libertadores, o nosso querido Botafogo, glorioso Botafogo de meu amigo Hugo e também do meu amigo Gabriel, perdeu por 3-1. Mas, como estava com uma vasta vantagem em no gols, agregado, no agregado 6-3, então venceu de sobra. O Luiz Henrique não jogou por motivo de cartões, né? E já o Botafogo com medo de ser suspenso e não jogar a final com o Atlético Mineiro, então foi o jeito de poupá-lo. Tá aí, são os jogos da Comebol de ontem. Muito bem, foi realmente um jogo disputadíssimo, né? O Botafogo praticamente com time reserva, perdeu 3-1, como disse o Dilson, mas o 5-0 no Brasil realmente é que fez a diferença. E o presidente do Peñarol falou o quê? Bom, eles ganharam, agora soltem nossos meninos que apenas se defenderam no Brasil, estão presos longe da família. Olha, o pessoal do Peñarol veio para aqui, fez uma bagunça, esculhambou, chegou ao ponto de Botafogo em ônibus aqui no Rio de Janeiro. Verdade. E disse que os meninos apenas se defenderam. Sinceramente, isso é brincadeira. Pois é. Mas no futebol, bola mesmo, o Botafogo realmente mostrou que tem mais futebol, ganhou aqui de 5-0. E esses 3-1 lá, porque na realidade o Botafogo já chegou lá jogando com o regulamento debaixo do braço. É verdade. Eu não me arriscaria tanto. Mas eles arriscaram e deu certo. Verdade. Então, tá aí, Botafogo classificado pela primeira vez. Se conseguir um título inédito,
se o Botafogo conseguir. É um título inédito. Inédito. É. E merecido, viu, Brasil? Merecido. E lembrando que até hoje, no Brasil, que hoje o Botafogo ele é SAF. Até agora é o único clube que está dando certo com a SAF é o Botafogo. É o Botafogo. O Teston, que é o presidente, Teston, ele fez um comentário ontem, até emocionante. Aproveitem, o Botafogo está na final da Libertadores. Vocês merecem. Isso aí. A torcida merece. Com certeza. As gozações aqui em Conquista são muitas. Diz que o Botafogo classificou-se e não teve fogos. Ocorre que esses fogos estão sendo comprados para o dia do título. Quem é botafoguense, né? Quem é botafoguense sabe que aqui realmente nós temos muitos botafoguenses. Esperamos que sim. Não são barulhentos tão quanto os Flamengos, os corintianos, os São Paulinos e tal, mas os vascaínos também, mas tem muitos torcedores do Botafogo. Verdade. Olha só, 15h54, e dando mais uma esticadinha na Série A do Brasileiro, na 32ª rodada, que é amanhã. Amanhã já joga no Maracanã, às 21 horas, Fluminense e Grêmio. No sábado, o RB Bragantino e o Cuiabá. Também no sábado, Atlético Paranaense e o Vitória. E Juventude e Fortaleza. Já na segunda-feira, né? Corinthians e Palmeiras. Jogão de bola. O que na realidade é o seguinte: o Palmeiras joga querendo se aproximar da liderança. E o Corinthians fugindo do rebaixamento. Então vai ser um belo jogo. Eu arriscaria que esse jogo o Corinthians deve ganhar, mas não é fácil, porque a rivalidade ali é muito grande. Você pode observar que o Vitória, o Criciúma, o Atlético de Goiás, que está lá em último lugar, enfrenta o Palmeiras, endurece o Palmeiras, às vezes ganha do Palmeiras. Mas quando é Corinthians e Palmeiras, devido à rivalidade, os jogadores se entregam tudo que sabem, tudo que tem. Daí a dificuldade e o jogo se torna assim eletrizante. É isso aí. E dando seguimento, na terça-feira, Internacional e Criciúma. Também na terça, Bahia e São Paulo. Na terça-feira também às 21h30, Botafogo e Vasco, esse que é o clássico esperado. Independência, Cruzeiro e Flamengo já na quarta-feira às 21 horas. E encerrando a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, os dois Atléticos. Os dois Atléticos. Lá em cima, o outro cá embaixo. Cai embaixo. E o Atlético está bem em todo o campeonato, né? Está bem na Copa do Brasil, finalista com o Flamengo. Não é? Tá bem na Libertadores. E tá bem no Brasileiro. Não está ruim no Brasileiro. Parabéns a todos os atleticanos. Vamos torcer. É um estádio que está vizinho aqui, é o nosso. A gente deveria torcer para o Atlético, mas sinceramente eu vou torcer para o Botafogo, no caso da Libertadores. Tá certo. No caso da Copa do Brasil, aí eu vou torcer para o Atlético. E assim, como eu estou dando azar mesmo, todos os dois alvinegros. Alvinegros. É isso aí. Muito bem, são 15h56, está vendo a maior audiência de Conquista. Alô, Vadinho Barreto! Já está aí, viu? E o Quintas de Maio, aqui, daqui a pouco, aqui na Melodia FM, um programa alegre, um programa gostoso de se ouvir, e com certeza os ouvintes se deliciam com os convidados do nosso querido Vadinho Barreto. Um abraço aí para Mazinho do Pé de Galinha, Mazinho de Cercadinho e também nosso amigo Marcondes e o amigo Irapuã. É isso aí. A ausência dos dois estão sendo sentidas aqui, né? O Marcondes deve estar fazendo o quê mesmo? Pois é, será que está preparando aquele café? Marcondes, você vai entregar o ouro aí depois. Dilson, até amanhã. Até amanhã, sexta-feira. É 1º de novembro. Amanhã também tem na Fitalina. Quero aqui agradecer a você, Deus abençoe sua casa, muita música bonita amanhã. Muita música bonita. Roberto Carlos amanhã vai estar. Esse cara sou eu. Pois é, vai ser bom então. Então vem aí, Quintas de Maio com Vadinho Barreto. Até amanhã. Tchau.